em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20, você vai encontrar o versículo de número 7. A gente vai fazer a leitura até o versículo de número 12. Estou lendo na Nova Versão Internacional. A Tua palavra, Senhor, aberta para ministrar as nossas vidas, nos ajuda a ter compreensão dela, revela-nos o Teu querer, tudo para a Tua glória. Precisamos do ensinamento e a revelação da Tua profecia através do Teu Espírito de Deus, e que consigamos colocar em prática aquilo que aprendemos a partir desse momento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Amém. Eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados que são extraídos desse texto aqui, que a gente leu, que ele inicia no versículo de número 7 e vai até o versículo de número 12. E a gente, quando olha logo no versículo de número 7, faz uma leitura mais acurada, mais profunda, a gente percebe aqui que nessa parte A, dizendo que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Paulo aqui, ele está em Troade para poder ministrar alguns irmãos, alguns discípulos e fortalecer, edificar a igreja. E ali eles se reuniam para poder orar juntos, para poder receber a palavra de Deus, estar em comunidade, em comunhão uns com os outros. E nesse momento eles estão reunidos no primeiro dia da semana. No calendário judaico seria um sábado. Só que agora a gente está em Atos dos Apóstolos, o calendário que a gente está vendo aqui é um calendário romano. E a gente precisa ter esse entendimento, porque senão a gente vai ficar com aquela dependência de o primeiro dia é o sábado, então tem que guardar o sábado. Tem nada a ver aqui. Esse momento, a igreja já estava em formação e o primeiro dia da semana começava às 18 horas no sábado, terminava ali às 18 horas no domingo, e a gente já estaria no domingo. É o primeiro dia da semana que a igreja estava se reunindo para poder cear e ser ministrada da palavra. E isso não é diferente conosco hoje, no primeiro dia da semana, no domingo, estamos reunidos à noite para poder compartilharmos aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações e estarmos juntos como o corpo de Cristo, como família. E eles ali estavam para poder cear. Então a gente percebe que a ceia já estava ali instituída pelos discípulos no primeiro dia da semana e geralmente acontecia pela noite. Essa reunião aqui, ela já tinha iniciado a partir das 18 horas e diz que Paulo ali estava falando para as pessoas, para o povo. E eu quero que você, se possível, abra a sua Bíblia em João, no capítulo de número 6. Você vai ter que voltar um pouco. João, no capítulo de número 6, porque a gente está aprendendo algumas coisas com esse texto. No capítulo número 6, versículo de número 51, vai dizer que Jesus dizendo: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha o que eles estão reunidos. Eles estão reunidos para repartir o pão e comer o pão como um significado de ceia. E essa reunião que eles estão fazendo tem um grande significado. Não é por acaso que eles estão ali, vamos comer alguma coisa para poder a gente nos divertir, estamos em entretenimento. Não, eles estavam reunidos para poder buscar a face de Deus. E o texto que a gente leu, o próprio Jesus se revela dizendo que Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão da vida. E é lógico que numa reunião de discípulos, no primeiro dia da semana, uma reunião de ceias, tinha que ter o pão. A presença de Cristo tinha que estar no lugar, e essa presença de Cristo está em cada um de nós através do Espírito Santo dele. Aí a gente já começa a perceber nesse texto que quando os irmãos se reúnem para poder ceiar, tem que estar em mente que quem está presente na pessoa de Cristo é o Espírito Santo de Deus, porque Jesus é o pão da vida. Então tem um sentido, os elementos da ceia para cada um de nós. Agora você vai em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, Atos Romanos Coríntios, você avança um pouco e a gente vai encontrar o capítulo de número 11, os versículos 23 a 26. Olha o ensinamento sobre a ceia do Senhor que o próprio Paulo em Corinto ensinou para aquela comunidade. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então ele está afirmando que o partir do pão, que está em comunhão no momento de ceia, está simbolizando a vida de Cristo que foi entregue para que todos nós consigamos ser obedientes a Deus e alcancemos a vida eterna. Então toda a simbologia da ceia está relacionada com esse processo de morte, ressurreição e vinda de Jesus para buscar a igreja dele, que sou eu e você, nos dias de hoje, para a glória e louvor do nome dele. Amém. E aí ele disse assim: façam isso em memória de mim. 25 versículos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Então é em memória de Cristo, não é em memória de mais outra pessoa e de ninguém. Toda reunião de ceia é para nós sabermos que Ele é o centro de todas as coisas, e pela morte dele, a suficiência dele, nós conseguimos alcançar pura salvação e libertação, e estar disponível para todo aquele que crê. E todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. E aí ele finaliza no versículo 26 dizendo: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele. Então, por que estamos reunidos no primeiro dia da semana nessa casa de oração para cultuarmos o nosso Deus? A própria palavra já explicou, e o motivo principal, a nossa motivação de estarmos aqui é para, em memória de Cristo, sabermos que Ele é o único e verdadeiro Deus e não existe Deus fora dele. E tudo que estamos fazendo em memória dele é para que Ele receba a glória para sempre. Amém. Ele mesmo vai explicar no versículo número 26, através da vida de Paulo, dizendo que ao comerem um pão e beberem deste cálice, que é o suco da uva, vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele. Então nós não estamos nos reunindo para poder comemorar o aniversário de Cristo, mas para poder comemorar a morte de Cristo. E essa morte tem um significado que é o significado da ressurreição, porque se Jesus Cristo não tivesse sido
ressurreto, em vão seria a nossa fé. E porque a nossa fé está firmada em Deus, a gente tem certeza exatamente que Cristo ressuscitou, apareceu para muitos, muitos ressuscitaram logo também, apareceram para diversas e milhares de pessoas, e a gente tem certeza que Jesus Cristo está vivo e à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e vai voltar para buscar a igreja dele como juiz, não mais como intercessor e advogado. Quem crê diga amém. Amém. E é por isso que estamos reunidos. O nosso Deus é um Deus vivo. Estamos comemorando então a morte e a ressurreição de Cristo, e a temática dessa ministração, para que a gente possa extrair alguns elementos importantes, aprender com as Escrituras Sagradas, pode ser ressurreição. A temática pode ser ressurreição, sim. Agora, olha o que está escrito no versículo de número 7, na parte B, lá em Atos, capítulo 20, que a gente está lendo. E a gente poderia concluir o anterior falando sobre o versículo 11 na parte A, para ficar bem amarradinho aí, bem certinho. A conclusão desse texto vai dizer que ele subiu novamente, partiu o pão e comeu. Então o pão não ficou lá simplesmente porque estava repartido. Está dizendo que Paulo comeu. E para Paulo comer tinha que ter repartido entre os demais. A ceia não acontecia quando o líder estava repartindo somente o pão. Ele só iria comer se todos comessem. Então esse entendimento aqui é que a ceia foi para todos, e todos participaram da ceia do Senhor naquela noite bendita, naquele tempo. Glórias a Deus por isso, e se repete nos dias de hoje, para a glória e louvor do nome de Jesus. Olha o que está no versículo de número 7, na parte B. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. E no versículo 8 vai dizer: havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. E no versículo 11b vai dizer: depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Vamos ver logo esse versículo de número 7 na parte B, que vai dizer que Paulo, pretendendo viajar no dia seguinte, que era na segunda-feira, ele continuou falando até meia-noite. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11. Volte um pouco aí. João Lucas, e aí você encontra o capítulo número 11, a gente vai ler dos versículos 33 a 36. Você vai precisar ter atenção no texto para você ir fazendo um comparativo, porque a gente está fazendo um paralelo entre os acontecimentos, amém? Ninguém acende uma candeia e coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca um lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então, se você voltar aqui para o texto de Atos, capítulo número 20, vai estar dizendo que havia muitas candeias no piso superior onde eles estavam reunidos. Eles estavam no terceiro andar e acenderam diversas luminárias para que todos pudessem ver que eles estavam reunidos em oração, no partir do pão e glorificando o nome do Senhor. A igreja não estava escondida, a igreja agora estava evidente. Nós, como povo de Deus, não podemos nos esconder. Precisamos estar presentes para que as pessoas vejam a luz de Cristo resplandecendo pelas nossas vidas e através das nossas vidas. E ele ainda faz um comparativo dizendo assim: olha, ninguém vai colocar a candeia lá de baixo, porque senão ninguém vai enxergar nada.
mas vai colocar no lugar para poder ver. E nossos olhos, então, são as janelas da alma. O que a gente está vendo e aonde a gente está colocando os nossos olhos? O que a gente vê, a gente vai precisar fazer uma interpretação daquilo que a gente observa. Se a gente está com a nossa vida transbordante da palavra de Deus, as coisas que a gente vai ver não vai ter malícia, imoralidade, idolatria e nem rebelião contra Deus. Não vai ter como sermos enganados e habitar no espírito de engano, porque nós estamos na luz e andamos na luz. Quando a igreja se reúne, ela tem que estar às claras, não é às escondidas. Cinema, escuro. Igreja, claro. Amém? Mas se o cinema for na nossa casa, nós somos igreja? Claro. E os jovens não precisam ficar no escuro. O jovem tem que andar em luz. O jovem é a própria luz do Senhor. Amém? Porque a gente vai perceber que existem algumas situações que as pessoas vão querer se esconder. E para ela se esconder, ela tem que andar em trevas. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós andamos na luz, assim como Deus na luz está, e temos comunhão uns com os outros. A igreja é evidenciada. A gente está observando algumas coisas acontecendo nesses dias que antecedem a volta de Cristo, e nós precisamos estar com os nossos olhos, os portais da alma, essas janelas espirituais abertas para o nosso Senhor Jesus. Os nossos olhos precisam discernir as coisas boas, interpretar as coisas boas e enxergar com os olhos de Deus. Talvez a gente olhe e diga: aquela pessoa ali não tem jeito não. A gente vai saber. Se a gente estiver olhando com os olhos de Deus, porque para Deus nada é impossível. E o texto ali é claro em Lucas, quando ele diz a respeito de que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se a nossa mente e o nosso coração, a nossa alma estiver cheia da presença de Deus, a nossa mente repleta da palavra, é lógico que a gente vai fazer a interpretação de acordo com as Escrituras Sagradas. Agora abra em 2 Pedro, no capítulo número 1, no versículo 19. Vai lá para frente. Corra aí o texto, ou melhor, as folhas das Escrituras, vai para o capítulo 1, versículo número 19. Falei primeiro, foi? É 2 Pedro. Isso. 2 Pedro 1,19. Deixe marcado aí e volte para o texto lá para você poder entender o que ele vai dizer. Ele vai estar falando sobre Paulo pregando a palavra de Deus, como está confirmado no versículo número 11 do capítulo 20 de Atos, que diz que ele continuou a falar até o amanhecer. Então ele se prolongou nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, mas as pessoas não estavam olhando no relógio, nem no tempo, nem querendo sair daquele lugar. A ministração da palavra de Deus e a presença de Deus era tão forte naquele ambiente, na vida das pessoas, que eles não estavam nem percebendo que a hora já estava avançando até meia-noite. Então muitas vezes a gente sai de casa com o compromisso de estar na presença de Deus, na casa de Deus, na casa de oração, e a gente já sai na correria com um cronômetro
para que quando der exatamente o horário que eu pensei, ou que nós achávamos que deveria encerrar o culto, a gente já está com aquele despertador na nossa consciência e 1 minuto faltando para completar a hora que eu pretendia, eu já estou não aguentando nem mais ficar sentado no lugar. É lógico que o culto do Senhor é com ordem da essência, não vai ter hora para não acabar, isso não existe. Só que aquela reunião virou uma vigília. Eita, glória a Deus! E era do primeiro dia da semana. Se acomode aí e pense sobre as coisas eternas. Talvez a gente vá para casa muito rápido, Jesus volta às 6 horas da manhã e não dá tempo nem da gente fazer mais nada amanhã, que estava programado. Então a melhor coisa é estar na presença de Deus. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e as estrelas da alva nasçam no coração de vocês. O texto está falando lá em Atos que o dia amanheceu, e quando a gente faz um comparativo com outros textos, que é esse que a gente leu de Pedro, ele está dizendo: a palavra tem que gerar em vocês algo poderoso, que vai transformar a vida e que vai levar à salvação. Essa palavra que foi ministrada pelos profetas, que foi anunciada pelos profetas, a palavra anunciada pelos profetas não foi riquezas, status, posições, ostentação, ganhos materiais, benefícios. Não, a palavra dos profetas foram: arrependei-vos, porque vocês andam e estão em pecado. E aí ele vai dizer assim: essa candeia que brilha em lugar escuro, quando a gente olha para o texto de Atos, estava todo iluminado o local com as candeias para poder brilhar em lugar escuro. A palavra de Deus é poderosa para poder iluminar a vida daqueles que estão em trevas e os libertar das trevas. E olha o que diz mais: até que clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Lá era o dia que estava nascendo, porque se prolongou como se fosse uma vigília. Começou às 18 horas e foi até 6 horas da manhã. A programação era até meia-noite, mas aí Deus os tomou para que essa palavra pudesse ser como a estrela da alva, que estava gerando frutos dignos de arrependimento, gerando vida naqueles que estavam sendo ministrados. Oh, glórias a Deus! É o poder de Deus. Quando a gente lê as Escrituras de uma outra maneira, a gente percebe o quão rica é as Escrituras e o quão Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para Atos agora. Versículo de número 9. Vai pegando a sua porção e os aprendizados sobre isso. Quando a igreja se reúne para poder receber a palavra de Deus, nós precisamos esquecer todas as outras preocupações e deixar de lado as nossas ansiedades, porque o próprio Deus tem cuidado de nós. Então a gente precisa dar uma ordem para a nossa mente, dizendo: não se disperse, não vagueie e não saia do ambiente. Aliás, não apague, não cochile e não fique fora daquilo que Deus tem para nós. Olha o versículo 9 de Atos 20. Um jovem chamado Eutico, que significa prosperidade e felicidade. Esse é o significado da palavra Eutico no grego. Que estava sentado numa janela, e se ele era jovem, ele deveria ter ali por volta de 14 anos.
para ele dar uma reunião à noite. Ele não tinha menos de 12 anos, então a gente entende que ele tinha por volta ali de uns 14 anos. Talvez quem tem 15 anos de evangelho já está se sentindo velho, mas a palavra de Deus nos renova e faz com que a gente tenha forças como asas de águia. E aí a gente se torna jovem pela palavra. Essa palavra é poderosa para nos tornar jovens. E você que é jovem precisa estar atento, porque tinha lugares ali para o jovem ficar, mas o jovem foi para onde? Para a janela. E talvez a gente já tenha algum tempo de evangelho, mas o conhecimento das Escrituras Sagradas é como se a gente fosse jovem. 14 anos de evangelho, mas não leu a Bíblia toda 14 vezes. Cada ano, a Bíblia toda. Amém? Amém. Porque se um crente não lê a Bíblia toda, ele está com alguma dificuldade e algum problema para que coloque na mão do Senhor, para que Cristo possa trazer a revelação. Senão vai abrir as Escrituras como se fosse uma caixinha de sorte. Ah, que massa! Deus é comigo. Ai, Jesus chorou. Não, Jesus não chorou. Não. Ah, eu não quero saber do like, mas não. Aí vai procurando o que falam que é conveniente. Mas eles estavam ouvindo o que os profetas falaram. Então a gente tem que abrir as Escrituras e a gente tem que estar esperando o quê? Uma palavra de confronto para que a gente possa se arrepender, estar firme e salvo para sempre. Amém. Abriu as Escrituras, se prepara para o confronto. Daí talvez aqueles jovens das Escrituras não querem abrir as Escrituras, porque a Escritura sempre vai confrontar o discípulo. Porque se Deus não nos exortasse, não nos disciplinasse, nós não seríamos filhos. Mas agora que somos filhos, abrimos as Escrituras, tem diversas promessas, mas elas estão de acordo com o arrependimento e o grau de arrependimento de cada um de nós. Louvado seja Deus. E esse jovem chamado Eutico, ele estava sentado numa janela. Ele estava com um olho dentro e o olho fora. Quem já viu um caranguejo aqui? Conhece o caranguejo no siri? É um olho para cada lado. Talvez estivesse passando alguma situação lá fora, o único que estava sabendo o que estava acontecendo lá fora era quem? Eu. E ele tinha um nome de felicidade. Então, talvez a felicidade para ele é poder estar na igreja e fazer todas as coisas do mundo. É um evangelho flexível, leve e fácil. Não, você pode vir como você está e você pode ficar do jeito que você está. E a gente vai ver o que vai acontecer com ele. E ele não estava somente em nenhum dos andares. Quanto mais Deus nos eleva para a gente estar mais próximo dele e mais luzes tem, mais a gente vai perceber o quanto a gente precisa dele, o quanto a gente está mais perto e quando cai a queda é maior. Porque quanto mais alto, maior. Eu, então, aqui, estava tomando uma fresquinha. Eu não sei, a Bíblia não diz se ele estava olhando para fora, se ele não estava prestando atenção, uma coisa é séria. Ele estava na janela. E aí, olha o que acontece. Adormeceu. E não foi qualquer sono. Foi um sono de morte. Eu estava numa reunião de igreja, mas estava pronto para morrer espiritualmente. Quem sabe tem algumas pessoas que estão nos assistindo e ela já fez aliança com Cristo, anda no meio cristão, ouve a palavra,
mas não consegue manter uma vida na palavra. E aí qualquer vacilo é uma queda para a morte. E diz que morreu porque não aguentou a pregação de Paulo. Dura é essa palavra. Quem pode suportar? Então, quando a palavra vem, ela começa a ficar mais sólida, ela começa a virar um confronto, ela começa a virar uma exortação, ela começa a ser uma palavra mais firme. Só tem um jeito: apagão, para poder não receber aquilo que Deus tem. Agora vamos ver um texto paralelo. Pega aí Provérbios, capítulo de número 4. Volte aí. Depois de Salmos, você encontra Provérbios. Salmo vai estar mais ou menos no meio da sua Bíblia, se não for de estudo. Provérbios, capítulo número 4, versículo de número 20 a 23. Olha o amor e o carinho, o zelo e o cuidado de Deus para conosco. Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Não dorme não. Não é tempo de cochilar não, irmão. Jesus está nas portas. Não deixa o sono te tomar não. E eu não estou falando de cansaço físico e necessidade de descanso. Eu estou falando sobre os quesitos espirituais, a observação com os entretenimentos dessa vida, com a concupiscência, os desejos da carne e a vontade do mundo. E se lembrar do passado, de querer estar nessas coisas, de participar do que não convém mais para aquele que é convertido. Nunca as perca de vista. Lá no texto está dizendo que Eutico adormeceu. Se ele adormeceu, ele estava com os olhos fechados e com a mente dormindo. É para não perder de vista, irmãos. É para ter a palavra nos nossos olhos, na nossa mente, guardada no coração para não pecar contra o Senhor. Guardem-as no fundo da alma, do seu entendimento, do seu intelecto. Como é que a gente vai guardar uma coisa que a gente não sabe? Que a gente não conhece, não tem. Por isso ele está dizendo: abra os ouvidos e ouça essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé, ela vai ser gerada nas vossas vidas, e você precisa guardar esses ensinamentos, esses princípios dentro de você para sempre. Coloque em prática para não perder. Pois são vida para quem as encontra. O texto lá vai dizer que ele adormeceu profundamente, caiu e morreu. A palavra de Deus é vida para quem encontra ela. E nós temos a oportunidade, estamos tendo novamente, de encontrar com essa palavra, porque Jesus é a palavra e a vida. E aí ele continua no versículo número 23 e o último: acima de tudo, guarde o seu coração, os seus pensamentos, os nossos pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Eu estava na janela, olhando para fora, olhando para dentro, pensando lá fora, pensando cá dentro, pensando lá fora. Aqui está dizendo: acima de qualquer coisa, guarde o pensamento. Porque o pensamento, quando ele é colocado em prática, ele se torna algo feito. Se a gente pensar, ninguém vai saber. Mas se a gente pensar e colocar em prática, repetir da prática, se vira um hábito.
Se a gente está cheio da palavra de Deus e vem um pensamento contrário, de derrota, um pensamento promíscuo, um pensamento libertino, um pensamento imoral, um pensamento idólatra, a gente repreende esse pensamento e se enche da palavra de Deus, para que a própria palavra de Deus expulse esse pensamento que não é de Deus. Por isso que ele fala para a gente estar guardando os nossos pensamentos, porque se a gente começar a colocar em prática aquilo que a gente está pensando, ai de nós. E olha o que Lucas, capítulo número 22, do versículo 39 a 41, vai dizer. Lucas, agora vai lá para frente do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 41. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, foi para o alto. E a igreja estava reunida onde? No alto. As coisas de Deus são acima, irmão. Se a gente quer ter intimidade com o Espírito Santo e buscar a Deus, a gente precisa estar buscando Ele acima do nível. Já está bom aqui, já está tudo certo, já deu certo minha vida, ficar acomodado, não. Deus vai nos levar para patamares maiores e superiores sempre. E o texto está dizendo que os seus discípulos o seguiram. Paulo sobe ao terceiro andar e todo mundo vai atrás para poder ouvir a palavra, porque Jesus estava no monte e os discípulos foram aonde? Ao encontro dessa palavra. Onde tem a palavra de Deus é onde eu quero permanecer, é onde eu quero estar envolvido. Onde tem a palavra de Deus é que eu quero estar. Esse é o ambiente para o crente. O ambiente de luz, de palavra. E aí ele vai dizer assim, no versículo 40: chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, mais ou menos um tiro de pedra, 20 metros. Ajoelhou-se e começou a orar. Agora veja o versículo 45 e 46. Quando se levantou, está falando de Jesus, da oração, e voltou aos discípulos, encontrou-os o quê? Acordados, e dentro do salão, ou na janela cambaleando para cair dormindo. Olha o texto, irmão, que riqueza. Jesus volta e os discípulos estão dormindo. Agora eles estão dormindo por quê? Olha o que Lucas escreve: dominados por quem? Pela tristeza. Eutico significa felicidade. Eutico estava dominado pela tristeza. Eutico estava atribulado. Mesmo no ambiente de discipulado, no ambiente repleto da palavra, da presença de homens e mulheres de Deus, de profecia, de cura, libertação, de presença tremenda de Deus, pode ter pessoas que estão infelizes, tristes e atribuladas. Ao invés de estar alegre pelas coisas que está vivenciando, pelo aquilo que Deus está fazendo, ela está triste. Então está dormindo em um sono da morte. E aí Jesus pergunta: por que estão dormindo? Ei, você, por que está dormindo? Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Se percebeu que está ficando angustiado e triste, se coloca de pé e ora, clama a Deus Todo-Poderoso para que nós não caiamos. Se começou a ter abatimento, começou a ter problema, irmãos, se a tristeza já está tomando conta, é um sinal que vai cair na tentação, porque a nossa mente quer dopamina, o nosso corpo quer droga.
E aí o caminho mais fácil para isso é... O crente não vai puxar um baseado, cheirar um pó de cocaína, tomar medicamento na veia. O crente vai se dopar na rede social para liberar dopamina rápido ou na imoralidade. E aí vai querer uma fuga rápida para poder gerar alegria. Só que essa alegria é tão passageira que vai ter que ter repetições, repetições, repetições. Orem para que não caiam em tentação. Deus estava falando através de Cristo ali. Eu já sei que vocês são seres humanos, limitados, falhos. Quando vocês estiverem tristes, vigiem para que não caiam em tentação, porque o corpo e a mente de vocês vai querer o mundo, o desejo da carne vai prevalecer. A única maneira é orar e buscar o Deus Altíssimo. Não anda só, eram alguns discípulos. A palavra vem, o poder da palavra, Jesus presente, a palavra de Deus presente, é o próprio Cristo em nós. Mas a gente precisa estar em comunhão com os irmãos. Irmão, ora aqui, me ajuda. Estou passando por isso, estou ficando triste, estou querendo adrenalina, noradrenalina e dopamina, estou ficando muito doidão e eu vou cair, me ajuda em oração. Aí o crente se afasta, se esconde, não comenta com quem deveria, não busca ajuda, e aí vai começar a ir para a rede social para poder ver pregação, para tomar as doses de dopamina. Como é crente, está olhando as pregações. Aí começou a ministrar uma pregação de que você é perfeito, Deus te ama e vai te dar. E aí agora sua mente começou a tomar um conhecimento daquilo que Deus não falou, porque o que falou para o profeta foi: se arrependa. Era para abrir a rede social e o profeta dizer assim: eita, volta para a oração, te arrependa. Está fazendo o que aqui no meu canal? O profeta está dizendo: se você gostou, dá um like, me segue e compartilha com seus... Não se fazem mais profetas. Porque o profeta tem que nascer de Deus. O profeta que é nascido do homem, ele só fala coisas dessa vida. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não... Não, eu estou aqui com os irmãos, é só um ventinho, está tudo bem, eu estou aqui porque eu estou olhando se vai acontecer. Possa ser que chegue algum soldado romano e eu vou avisar com uma atalaia: irmãos, apaga as candeias que está vindo a galera. Está enganando quem? Já está no mundo, se converte. Ei, você, faz aliança com Cristo nessa noite. Vigia, para que não entre num sono, porque não vai cair antes de estar no sono. O que é o sono? Quem está sonâmbulo, quem está dormindo, vai sonhar. E aí não tem controle do sonho. Quem é que tem controle aqui do sonho? Levanta a mão. A não ser que esteja sonhando de olhos acordados, porque Deus está dando uma revelação, como se fosse um sonho. Mas dormindo, quem tem controle do sonho? Levanta a mão aí. E a boca vai falar o que o coração está cheio. E é para a gente acordar dando rajada de língua, porque o coração está cheio do Espírito Santo. E aí, o texto está dizendo: aquele que julga está firme, é para vigiar, para que não caia. Aí eu dormi o sono da morte,
E o texto, você voltando, lá no versículo 9, está dizendo que ele adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, ele caiu. E quando o levantaram, ele estava morto. Então começou a achar tudo natural, tudo normal. Não era mais um crente espiritual, era um crente carnal. É crente. Jesus salvou. Fez aliança com Cristo. Mas o que prevalece é a carne. Está alimentando a carne, quem é que vai ficar forte? Qual é o leão que vai ficar forte se está alimentando com carne? Se alimentar a vida com a palavra de Deus, então o espírito vai ficar forte. A quem a gente alimentar que vai ficar mais forte. Então vigia para que não caia. Deus está nos avisando. Cuide-se. Porque pode cair de um andar, do outro, mas pode cair de um andar que não tenha mais jeito e morra. Versículo 10, em Atos. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Você viu? Fulano tropeçou, caiu. Joga na mídia. Fulano caiu. O cara está mentindo vergonhosamente. É o maior mentiroso dos crentes naquela congregação. Mas o irmão caiu em pecado sexual. Aí agora espalha na rede. Mas o mentiroso que está lá dentro, quem é o mentiroso? O próprio pastor que está ensinando as escrituras erradas. Aí ninguém lança, ninguém fala. Vigia. Aqui está dizendo que Paulo foi e fez o quê? Acolheu e abraçou. Se o irmão caiu e você está vendo que ele morreu, e para ele não continuar com a morte espiritual, eu e você vamos fazer o quê? Acolher, cuidar e abraçar. Essa é a igreja verdadeira do Senhor. E isso não dá mais para a gente poder ficar brincando de ser crente e cair em pecado porque vai ser acolhido. Não. Isso está dizendo que teve uma queda porque adormeceu. Paulo pregou muito e ele era jovem e não aguentou. Trazendo para o texto literal. Cadê os pais de Eutico? Estava sozinho na janela, com 14 anos? Não, meu filho vai para a escola sozinho. Os pedófilos estão na porta das escolas, irmãos. Ah, porque eu conheço fulano e ele faz transporte. É o cara do transporte também. Aliás, é o padrasto que está em casa. Ou alguém muito próximo da família, que ninguém desconfia. Cuide-se, acolha, guarde, proteja. Agora, Eutico, tu vai embora, porque você já caiu, aconteceu isso, você está em disciplina, então você vai ter um processo. Não. Ele continuou na congregação, irmão, só que não estava mais na janela. Posso ouvir um glória a Deus? Continua. Não se afasta, não foge, não. Fica aqui, porque Deus vai cuidar e vai tratar as feridas. Deus vai tratar os traumas, porque aqui no mínimo foi um trauma craniano. Se ele cair em pé, ele ficou miudinho, porque entrou nos ossos até. Se ele caiu deitado, aí a cabeça deve ter ficado um miolo de um lado, miolo do outro. Aqui não conta nada, só estou pensando aqui nas emergências da vida. Paulo abraçou e trouxe Eutico de volta para a vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo disse: não fiquem alarmados, não espalhe a notícia e não fica falando alto para quem não é crente ouvir, não. O negócio é entre a gente aqui, irmãos. Não fiquem agitados, alarmados, não. O nosso Deus é um Deus que dá vida. Ele está vivo.
ressuscita aqueles que estão mortos espirituais. Deus ressuscita os nossos sonhos. Deus ressuscita as promessas. Deus ressuscita. Deus é poderoso para ressuscitar e fazer com que as promessas se cumpram na nossa vida. Salmo 145, versículo 14. Versículo 14. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Deus, Ele ampara os que caem. Deus não julga dessa maneira como nós, não aponta, não crucifica, porque isso já foi na pessoa de Cristo. Deus não transmite fofoca, não espalha. Ele ampara os que caem e levanta aqueles que estão prostrados. Ei, você, se chegou triste, querendo desistir das coisas da vida, querendo desistir dos seus sonhos, dos planos, daquilo que Deus colocou, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele mostrou, eu quero te dizer, através da palavra de Deus, que Ele levanta os que estão prostrados. É noite de ressurreição. Ele levanta os que estão abatidos. Agora é na comunhão com os irmãos, não é isolado. Eutico não foi para casa. Não levaram Eutico para casa ou para longe. Então o que a gente aprende também? Tem que ficar com os irmãos. É em comunhão. É na congregação que Deus vai operar o milagre da ressurreição nas nossas vidas. É em comunhão com os irmãos. É nesse lugar, um lugar que Deus escolheu para a glória dele, que Ele vai amparar os que estão caídos e vai levantar os que estão abatidos. Deus é poderoso para isso. Olha o que diz no versículo 19 do Salmo 145 que a gente estava lendo. A gente leu 14, leu 19. Ele realiza os desejos daquele que o teme. Porque o povo ficou aflito. E o desejo da multidão, daquelas pessoas e discípulos era: tem que ter um milagre agora. Qual era o desejo daquele povo? Ver o milagre da ressurreição na vida de Eutico. A prosperidade e a felicidade tinham encerrado, chegou ao fim, ponto final, acabou a prosperidade, saúde, cura, libertação, bem-estar, paz, alegria, vida financeira. O caos acabou, morreu, encerrou. A palavra aqui diz que Deus realiza os desejos daquele que os teme e ouve-os gritar por socorro e os salva. O povo clamou: socorre-nos. A nossa prosperidade, a nossa alegria encerrou. E começaram a clamar. Deus ouviu e fez mais do que isso. Trouxe vida a quem estava morto, literalmente falando. E trouxe vida, mostrando que Ele é um Deus de cumprir as promessas. E ainda trouxe salvação para a vida do crente que estava sem ela. Oh glória, talvez alguns tenham que morrer para ressuscitar. Talvez Deus vai deixar a gente morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos anseios, para os nossos planos, para que Ele possa ressuscitar e nos alinhar com o propósito dEle. Talvez Deus vai deixar morrer toda a nossa vida anterior, e vai mesmo. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Olha o que 1 Coríntios 6,14 diz. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 6,14. Porque, ou melhor, por seu poder,
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Você não tem dúvida disso mais? Se Deus ressuscitou Jesus, Ele vai nos ressuscitar também. Essa é a nossa fé. Se Deus ressuscitou Eutico, Deus vai ressuscitar a mim e a você também. Se a prosperidade e a alegria tinham encerrado, Deus ressuscitou Jesus e tirou a tristeza, a angústia e o sofrimento dos discípulos. Naquele tempo, é o mesmo Deus que está habitando em nossas vidas para ressuscitar a mim e a você e trazer alegria e salvação eterna. Esse é o Deus que a gente segue, um Deus Todo-Poderoso. E para encerrar, eu quero ir com você em Atos 20, lá no versículo 12, o último. É noite de ressurreição. Levaram vivo o jovem que muitos os consolou, confortou, alegrou, animou. Eles ficaram envolvidos e apaixonados por Deus, pelo grande ato que aconteceu. E isso já era de manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 36. Versículos 26 e 27. Olha o que aconteceu. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Deus deu um novo coração para eles, um novo entendimento, uma nova consciência. Deus tirou o coração de pedra, também já estava quebrado pela altura. Deus deixou Eutico cair para se quebrar todo, para poder lhe dar uma nova vida. Ele não mudou a vida de Eutico, ele deu uma nova vida. Ele não vai moldar a nossa vida pegando o que a gente tinha por acaso de bom em algum tempo ou algo que a gente tem de bom. Ele vai quebrar tudo e vai fazer algo novo. Ele dá um novo coração para a gente. E diz que Ele coloca o Espírito Santo dele em nós. Assim como Ele colocou, Eutico tinha morrido e o pneuma, o sopro da vida chegou na vida de Eutico também. O sopro da vida eterna agora penetra em Eutico e ele volta à vida. Assim também é comigo e contigo. E esse Espírito é colocado em nós para que a gente possa obedecer os mandamentos do Senhor. Deus nos dá o Espírito dele para que a gente possa obedecer. A gente vai continuar pecando, somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Mas a gente tem nojo do pecado, a gente foge do pecado, a gente não quer o pecado, a gente luta contra o pecado. A gente confessa o pecado, a gente se arrepende e Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, reanimados. Essa é a diferença do crente para o não crente.
O não crente tem um prazer em continuar no pecado. O crente, ele não tem prazer no pecado, porque ele foi reanimado e ele vigia para não voltar para a UTI ou ter um trauma que morra para sempre. 1 João 2,25. Estamos na linha da reta final, lá no finalzinho das Escrituras, ou de trás para frente, Apocalipse de Judas, e aí você vai encontrar a Epístola de João, capítulo 2, versículo 25. Sabe qual é a promessa, irmãos? De tudo que aconteceu naquele momento ali de ressurreição, e para mim e para você, num culto de ceia como hoje, vamos ler qual é a promessa. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A vida eterna. Então a ceia é um momento de reflexão sobre a esperança da vida eterna e a libertação da morte. Ceia, uma reflexão sobre a esperança da vida eterna e libertação da morte. Como diz as Escrituras em 1 Coríntios 15, e a gente encerra com esse texto. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, ou os primeiros frutos, entre aqueles que o quê? Dormiram. E aqui está falando com morte. Olha a vida de hoje. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, o que lhe pertence. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão também para a vida eterna e glória de Deus Pai. Aleluia! Esses são alguns aprendizados extraídos desse texto de Atos capítulo 20, de 7 a 12, que tem uma temática sobre a ressurreição. Vou convidar a diaconisa, a pastora Eva, que deve ajudar na ceia. Ezequiel vai ajudar, glória a Deus. Os dois diáconos.